Capítulo 12. O experimento da intenção. Ver a acetobularia pela primeira vez a perder o fogo. A aparência deslumbrante dessa alga comum no Caribe e no Mediterrâneo lhe valeu os apelidos poéticos de cálice de vinho de sereia e sombrerilos em espanhol, e ambos são apropriados. Acima de seu caule galgado forma-se um chapeuzinho como a miniatura de uma sombrinha verde, perfeita para enfeitar um copo de cocktail tropical subaquático. Há mais de 70 anos que os estudantes de biologia ficam maravilhados com essa plantinha, não somente por sua aparência, mas também pelo simples fato de sua existência. A acetobularia é uma aberração da natureza. Do caule ao chapeuzinho, a planta inteira mede uns 5 centímetros, formados por uma única célula. Por causa disso, a acetobularia, ao contrário da maioria dos seres vivos, deve ter um comportamento previsível. Essa célula tem o grande núcleo situado na base do caule e só se divide quando a planta atinge seu tamanho definitivo. Essa estrutura descomplicada ajuda a revelar o maior mistério da biologia: qual é a parte da planta que forja sua capacidade de reprodução. Nos anos 1930, o cientista alemão Joachim Ammerling elegeu a acetobularia como o organismo instrumental perfeito para estudar a função do núcleo na genética das plantas. A simplicidade desse organismo unicelular com um núcleo enorme não só desvenda todos os segredos de uma célula, mas divulga todo o desenrolar da constituição da vida das plantas. O estudo da acetobularia permite admirar a complexa morfologia da vida dentro da totalidade de uma única célula, visível a olho nu. A acetobularia representou um organismo modelo para meu primeiro experimento da intenção. Fritz Pope, que realizou o experimento comigo, achava que para levar adiante meu projeto precisávamos começar de baixo. Nesse primeiro experimento, eu queria reunir um pequeno grupo de voluntários em Londres que usassem a intenção para afetar um organismo no laboratório de Pope, na Alemanha. Para nosso propósito, o teste com acetobularia era equivalente a testar um carro feito com uma só peça móvel. Eliminava todas as variáveis de um ser vivo com a imensurável quantidade de processos químicos e energéticos ocorrendo a cada instante em cada um. Os humanos, por exemplo, são como uma imensa fábrica cobrindo todo o país. Em cada gota de nossas células ocorre um setilhão de reações químicas, minúsculas explosões multiplicadas pelos 50 trilhões de células que um ser humano tem em média. Num experimento comparando, digamos, a taxa de crescimento de duas partes do corpo, é impossível controlar todas as variáveis. A taxa de crescimento pode ser alterada por alimentos, água, genética, atitudes e até uma baixa repentina na temperatura do ar. Durante o nosso primeiro experimento de intenção, Pope queria investigar as alterações da luzinha emitida pelas algas, que era infinitamente mais sutil do que a taxa de crescimento celular. No entanto, em seres vivos multicelulares, até a luz que emana de cada célula está exposta a diversas influências, como a saúde do hospedeiro, o clima e a atividade solar. E a luz pode variar de célula para célula. Na acetobularia, como a luz deriva de um único núcleo, está exposta a menos flutuações. Pope explicou que, com um organismo tão primitivo, era possível demonstrar com um grau razoável de certeza que qualquer efeito, bom ou ruim, era resultante da influência remota. Somente usando um sistema tão simples
poderíamos mostrar que o efeito era inegavelmente devido à intenção, eliminando várias outras possibilidades. Em termos gerais, um aumento de fótons é um indicador de tensão em qualquer forma de vida, e a diminuição de fótons é um sinal de que a saúde está melhor. Se eu enviasse uma intenção para melhorar a saúde da alga e a contagem dos fótons fosse mais baixa, eu teria um indicador de um efeito positivo. Se a contagem de fótons fosse mais alta, eu provavelmente estaria prejudicando a alga. Pope tem à sua disposição vários detectores de fotocontagem extremamente sensíveis, capazes de registrar uma intensidade de luz visível de até 10 a 17 watts por centímetro quadrado, o que equivale à luz de uma vela a quilómetros de distância. Esses equipamentos ultrassensíveis nos permitem registrar alteração, por menor que seja, ainda que de um único fóton, e determinar a extensão de nossa influência. Pope tinha razão em ser cauteloso. Depois de 30 anos enfrentando uma oposição enorme à sua audaciosa afirmação de que os seres vivos emanavam luz, ele finalmente era respeitado pela comunidade científica. Tinha conseguido se firmar numa comunidade internacional de físicos com mentalidade semelhante à sua, filiados a vários centros prestigiosos de todo o mundo para estudar emissões de biofótons. Ao participar do nosso experimento, ele arriscava a sua boa reputação e a aceitação mundial adquiridas a duras penas. Afinal, eu estava pedindo a um renomado físico para averiguar se um pensamento coletivo positivo poderia mudar o mundo material. O resultado de vários experimentos sugeria que poderia existir uma consciência grupal. Em seus experimentos no PEER com o gerador de eventos aleatórios, REG, Jen e Dune, viram que a influência de pares de sexos opostos que se conheciam tinham um poderoso efeito complementar sobre as máquinas, por volta de 3,5 mais vezes que indivíduos separados. Duas pessoas intensamente envolvidas podiam criar 6 vezes mais ordem na máquina randómica. Alguns casais chegaram a produzir uma assinatura no resultado dessemelhante dos efeitos gerados individualmente. Houve evidência também de que membros de um grupo totalmente concentrados no mesmo pensamento obtiveram um grande efeito no REG. Roger Nelson, chefe da coordenação do laboratório PEER, trouxe a ideia de deixar os REGs funcionando continuamente durante um evento particularmente interessante para verificar se a atenção concentrada de um grupo tinha algum efeito sobre o produto aleatório das máquinas. Junto com Dean Radin, ele desenvolveu o que chamaram de equipamentos Field REG, REG de campo, os quais funcionavam continuamente durante eventos variados que exigiam intensa concentração das pessoas. Oficinas com grupos eufóricos, rituais religiosos, festivais de música wagneriana, apresentações teatrais e até entrega do Oscar. Na maioria dos casos, seus estudos mostraram que várias mentes concentradas num mesmo pensamento, sentindo com intensidade, criavam algum desvio da norma no equipamento. Nelson estava fascinado com a possibilidade de uma consciência coletiva global. Em 1997, ele decidiu colocar REGs funcionando continuamente em todo o mundo e comparar os resultados em ocasiões de eventos globais de grande impacto emocional. Para esse programa, que se tornou conhecido como Projeto de Consciência Global, Nelson organizou um programa de computador centralizado de maneira que os REGs localizados em 50 lugares ao redor do mundo transmitissem um fluxo contínuo de dados aleatórios para uma grande central
via internet. Periodicamente, Nelson e seus colegas, inclusive Dean Radin, estudavam essas informações e, comparando-as com as notícias mais sensacionais, tentavam encontrar alguma conexão com o valor estatístico. Métodos e análises padronizados revelavam quaisquer demonstrações de ordem, um momento em que o produto da máquina era menos aleatório que o habitual e se a ocasião em que havia sido gerado correspondia à de um evento mundial importante. Em 2006, eles já haviam estudado 205 eventos marcantes, inclusive a morte da princesa Diana, as comemorações da virada do milénio, a morte de John F. Kennedy Jr. e esposa e as notícias do impeachment de Clinton. Quando Nelson analisou 4 anos de dados, surgiu um padrão. As máquinas pareciam reagir quando as pessoas reagiam com grande alegria ou horror a um evento importante. Além disso, o grau de ordem no produto das máquinas parecia acompanhar a intensidade emocional dos eventos, principalmente os trágicos, de modo que, quanto maior o horror, maior a ordem. Essa tendência foi mais notável nos eventos de 11 de setembro. Depois que as duas torres foram destruídas, Nelson, Radin e vários colegas estudaram os dados vindo de 37 REGs ao redor do mundo. Análises estatísticas individuais foram feitas por Radin, Nelson, o cientista de informática Richard Shoup do Boundary Institute e Brian Williams, estudante de psicologia na Universidade do Novo México. Segundo os resultados das 4 análises, o efeito nas máquinas durante os impactos dos aviões foi inédito. Dentre todos os momentos de 2001, a maior ordem das máquinas ocorreu naquele dia. Esses resultados mostraram também a maior média diária da relação de resultados entre as máquinas em toda a história do projeto. Segundo os REGs, a mente de todo o mundo reagiu com um horror global coerente. Nelson e 3 analistas independentes separaram os dados usando métodos estatísticos diversos. Nelson examinou os resultados como o método de distribuição de x², que registra o quadrado a cada funcionamento da máquina, de maneira que qualquer desvio do acaso aparece claramente. Todos os analistas concluíram que ocorreu um enorme aumento de ordem nos momentos-chave do drama, como logo antes que a primeira torre fosse atingida, que tinham maior probabilidade de ser os períodos do mais intenso espanto e horror. Como os REGs são programados para controlar interferências elétricas, campos eletromagnéticos naturais e elevação do nível de uso de telefones celulares, os 2 cientistas puderam descartar todas essas possibilidades como causas potenciais. Ademais, embora a atividade dos REGs fosse normal nos dias antecedentes ao 11 de setembro, as máquinas ficaram cada vez mais coerentes poucas horas antes do impacto na primeira torre, como se tivesse ocorrido um pressentimento em massa. Essa similaridade de produtos continuou por 2 dias depois do primeiro ataque. Williams entendeu isso como uma espécie de assinatura psíquica, um gigantesco efeito psicocinético inconsciente criado por 6 bilhões de mentes ajustadas para reagir com um horror unificado. Horas antes do impacto do primeiro avião, o mundo sentiu um arrepio coletivo que foi captado e registrado por cada REG. Apesar de nem todos os analistas concordarem com essa conclusão, Nelson, Radin e vários colegas publicaram um resumo dos seus achados na prestigiosa revista sobre física Foundations of Physics Letters.
Nelson continuou estudando outros eventos decorrentes do 11 de setembro, inclusive o começo da guerra no Iraque. Ele comparou a atividade do REG com variações dos índices de aprovação do presidente George W. Bush na tentativa de descobrir alguma conexão entre a mente global e as opiniões dos norte-americanos sobre o presidente, se a rede dos REGs tinha maior reação quando havia um forte sentimento de unidade entre os cidadãos, como logo depois do 11 de setembro, ou quando as opiniões do público estavam polarizadas, como depois da invasão do Iraque e da deposição do governo de Saddam Hussein. Após examinar 556 índices entre 1998 e 2004, seu colega Peter Bansal descobriu picos de variações em seguida a grandes mudanças de opinião pública, tanto a favor como contra o presidente. Sentimentos fortes, positivos ou negativos, mesmo dirigidos a decisões presidenciais, pareciam produzir ordem. Esses resultados do trabalho como o Field Reg e com o projeto de consciência global oferecem indicações importantes sobre a natureza da intenção grupal. A mente grupal parece ter um efeito psicocinético em qualquer processo randômico microfísico, mesmo quando não se concentra no equipamento em si. A energia de um pensamento coletivo, intensamente sentido, parece ser contagiosa. Parece haver também um efeito da dose. O efeito de muita gente tendo o mesmo pensamento é maior que o efeito no REG do pensamento de uma só pessoa. O conteúdo emocional e o grau de concentração também são importantes. O pensamento deve abarcar um grupo de pessoas num momento de pico de atenção, de modo que todos os membros do grupo estejam pensando a mesma coisa ao mesmo tempo. E, certamente, uma catástrofe é um meio efetivo de captar a atenção da mente. Os dados do projeto de consciência global tiveram uma séria limitação. Por maior que fosse a precisão de Nelson ao tomar a temperatura da mente global, seus dados se referem somente ao efeito da atenção de massa. Não houve intenção de causar mudanças, o que aconteceria se muitas pessoas estivessem não apenas atentas a um acontecimento, mas também tentando influenciar esse acontecimento. Se a atenção concentrada teve um impacto físico no equipamento sensível, o sinal seria mais forte se o grupo estivesse tentando mudar alguma coisa. O único estudo sistemático da intenção grupal é do efeito Maharishi da meditação transcendental, MT, introduzido no Ocidente pelo Maharishi Mahesh Yogi nos anos 1960. Por muitas décadas, a organização de MT já realizou mais de 500 estudos de meditação grupal, com ou sem intenção, para investigar se a meditação tem um efeito de ressonância na redução das dores e dos conflitos. Maharishi Mahesh Yogi postula que a prática regular de meditação transcendental, ou MT, habilita a pessoa a entrar em contacto com um campo de energia quântica que liga todas as coisas. Ele diz que, quando um grupo de meditadores é bem grande, a meditação coletiva produz superradiância, um termo usado pelos físicos para descrever a coerência do raio laser. Durante a meditação transcendental, todos os meditadores têm a mente sintonizada na mesma frequência e essa frequência coerente começa a ordenar as frequências desordenadas à sua volta. A resolução dos conflitos internos individuais leva à resolução do conflito global. Os estudos de meditação transcendental afirmam ter demonstrado efeitos de dois tipos de meditação. O primeiro era não direcionado, uma simples consequência de uma parte da população meditante. O segundo resultava de uma intenção deliberada, exigindo experiência e concentração.
Meditadores em estágio avançado escolhiam uma área de concentração e direcionavam a meditação para resolver o conflito e diminuir a taxa de violência. A teoria de Maharishi se apoia inteiramente na premissa de que a meditação tem um efeito transcendente. Ele afirma que, se 1% da população de determinada área praticar a meditação transcendental, ou se a raiz quadrada de 1% da população praticar meditação transcendental Siddhi, que é um tipo de meditação transcendental mais avançada, vai reduzir todo o tipo de grandes problemas, desde o número de assassinatos, crimes em geral, abuso de drogas e até acidentes de tráfego. O impacto positivo do efeito Maharishi sobre o índice de crimes foi testado em 22 estudos. Um destes, realizado em 24 cidades dos Estados Unidos, mostrou uma queda de 24% no número de crimes quando a cidade chegava a ter pelo menos 1% dos habitantes praticando a meditação transcendental regularmente. No desenrolar desse estudo em 48 cidades, as 24 cidades que tinham o percentual exigido de 1% de habitantes praticados de meditação transcendental tiveram uma queda de 22% de crimes e de 89% de tendências criminais. Nas outras 24 cidades, que não tinham o percentual de 1% de meditadores, houve um crescimento de 2% na incidência de crimes e de 53% na tendência criminal. Em 1993, o National Demonstrant Project de Meditação Transcendental focalizou Washington, D.C. durante um surto de crimes violentos nos primeiros 5 meses do ano. Quando o grupo local da superradiância atingiu o limiar de 4.000 meditadores, a taxa de crimes violentos foi caindo até o fim do experimento. O estudo demonstrou que o efeito não foi provocado por outros fatores, como medidas policiais ou campanhas anticrime. Quando o grupo daquela cidade se desfez, a taxa de criminalidade voltou a subir. A Organização de Meditação Transcendental elegeu também um conflito global como alvo. Em 1983, houve uma Assembleia Especial na Meditação Transcendental em Israel para enviar intenções pela via da meditação a fim de resolver o conflito palestiniano. Nas sessões, eles faziam comparações diárias entre o número de meditadores trabalhando no projeto e as relações entre árabes e israelenses. Nos dias em que houve muitos meditadores, as fatalidades no Líbano caíram 76%. Parece que atingiram mais que o conflito armado, porque também houve queda da violência cotidiana, como crimes, incêndios e acidentes de trânsito. Ao analisar os resultados, o grupo de meditação transcendental afirmou ter considerado as influências intervenientes como mudanças climáticas. Os adeptos da meditação transcendental se dispuseram a influenciar também o índice de miséria nos Estados Unidos e no Canadá, dado pela taxa de inflação somada à de desemprego. De fato, num esforço conjunto entre 1979 e 1888, o índice caiu 40% nos Estados Unidos e 30% no Canadá. Outro grupo de adeptos quis influenciar os índices de crescimento económico e de preços de matérias-primas, além do índice de miséria nos Estados Unidos. Nesse caso, houve queda de 36% no índice de miséria e de 13% no preço das matérias-primas. Embora a taxa de crescimento da base económica tenha sido afetada, a margem foi muito pequena. Os críticos da meditação transcendental alegam que esses efeitos podem facilmente ser atribuídos a outros fatores, como, por exemplo, a redução da população de homens jovens, melhores programas educacionais nessas áreas e até as marés da economia. Mas os membros da meditação transcendental afirmam ter considerado essas mudanças. O problema desses estudos, a meu ver, é a controvérsia sobre a própria organização da meditação transcendental.
Os muitos rumores sobre adaptação de dados e a infiltração de seguidores de Maharishi em várias organizações científicas. Mas as evidências fornecidas pela meditação transcendental são tão abundantes e seus estudos são tão completos que é difícil ignorá-los. E como os resultados são avaliados, aceitos e divulgados regularmente em publicações científicas, devem ter algum rigor científico e atender a investigação crítica. O ponto essencial das pesquisas é a afirmação convincente da ação de uma força que vai além do entendimento da ciência ortodoxa. Mas, ainda que seus resultados sejam legítimos, assim como os dados do REG, os estudos da meditação transcendental concernem mais à atenção grupal. Na maioria dos casos, os meditadores não mantêm uma intenção concentrada na mudança de alguma coisa. Nos primeiros 3 meses de 1998, incêndios florestais fugiram ao controle no estado de Roraima, na região amazónica, a 2.400 km a noroeste de Brasília, devastando a floresta tropical. Por motivos atribuídos ao El Niño, não havia chovido durante meses e a floresta, geralmente úmida, estava muito seca, perfeita para que se alastrasse o fogo que atingiu 15% do estado. As chuvas, tão copiosas nessa região do Brasil, escassearam. Segundo a ONU, foi um desastre sem precedentes no planeta. Helicópteros levando água e cerca de 1.500 bombeiros, inclusive da Venezuela e da Argentina, tentaram combater o fogo sem sucesso. No fim de março, foram chamados especialistas em mudanças climáticas. 2 xamãs da tribo Caipó foram levados à reserva dos índios Yanomamis, onde restam tribos que se acredita serem da Idade da Pedra. Eles dançaram, usaram folhas, rezaram, e 2 dias depois o céu se abriu para a chuva cair, apagando 90% do fogo. O equivalente ocidental moderno à dança da chuva é a esperança de um tempo bom e, quando toma a forma da intenção grupal, pode ter a mesma eficácia. Roger Nelson, do PIR, realizou um pequeno estudo muito engenhoso quando reparou que o Sol sempre brilhava no dia da formatura em Princeton. O desejo de um início de carreira brilhante teria um poderoso efeito no local. Ele pesquisou o tempo nos últimos 30 anos em Princeton e arredores nos dias de formatura. Uma comparação estatística mostrou que Princeton era mais seco que o normal nessa época do ano e mais seco e ensolarado do que os arredores exatamente naqueles dias. A julgar pelos números, o desejo coletivo da comunidade criava uma espécie de guarda-chuva mental que abrangia apenas os limites de Princeton naquele único dia. A outra evidência da mente grupal tinha sido um provocativo exercício duplo cego conduzido por Dean Radin, movido pelo interesse nas afirmações do praticante de medicina alternativa japonesa Masaru Emoto, de que a estrutura dos cristais da água é afetada por emoções positivas e negativas. Emoto diz ter realizado centenas de testes mostrando que uma simples palavra de intenção positiva ou negativa modifica profundamente a organização interna da água. Exposta à intenção positiva, a água desenvolve uma linda e complexa estrutura cristalina quando congelada, ao passo que a estrutura da água exposta a sentimentos negativos fica desordenada, dispersa e até grotesca. Os resultados mais positivos ocorrem supostamente com sentimentos de amor e gratidão. Radin colocou 2 frascos com água numa sala protegida em seu laboratório no Institute of Noetic Science, em Petaluma, na Califórnia. A foto dos frascos foi mostrada a um grupo de 2.000 pessoas que assistiam a uma palestra de Emoto, no Japão, para que enviassem uma prece de gratidão. A seguir, Radin congelou a água dos frascos e também amostras para controle. Com água da mesma fonte, mas que não tinha sido exposta às orações, e apresentou os cristais
resultantes a um grupo de voluntários independentes. Ele fez o estudo cego de modo que nem ele nem os voluntários sabiam quais cristais eram dos frascos que tinham recebido a oração. Um número estatisticamente significativo dos árbitros voluntários concluiu que a água que havia recebido intenção tinha formado uma estrutura cristalina mais agradável esteticamente. O efeito do projeto de consciência global de Nelson tinha sido um exemplo especialmente interessante do poder do pensamento de massa. Em certo sentido, houve o mesmo efeito captado pelo equipamento no laboratório de Tyler. A intenção para se ordenar o estado fundamental do campo de ponto zero. Mas haveria um limiar mágico para o efeito, como propunha Maharishi? E quantas pessoas seria preciso para constituir uma massa crítica? Segundo a fórmula de Maharishi, a raiz quadrada de 1% de qualquer população praticando meditação avançada tem um impacto positivo. Bastariam 1730 meditadores norte-americanos para obter uma influência positiva nos Estados Unidos e apenas 8.084 para afetar o mundo inteiro. O trabalho de Nelson com o Phil Ray sugeria que o tamanho do grupo era menos importante que a intensidade da concentração. Qualquer grupo, por menor que fosse, exerceria um efeito desde que as partes estivessem totalmente imersas na atenção. Mas quantas pessoas seriam necessárias para que um grupo obtivesse um efeito? Qual seria a intensidade de concentração necessária? Quais seriam os limites da nossa influência, se é que os havia? Para mim, chegara o momento de buscar a resposta a essas questões. Na visão de Pope, o plano original de nosso primeiro experimento da intenção era reunir um grupo de meditadores experientes em Londres para enviar intenção positiva de crescimento à Astabularia Astabulum, que vivia no laboratório 2B de Pope em Neuss, na Alemanha. Fiquei desanimada com o alvo proposto. Queria que nosso primeiro experimento fosse para curar vítimas de queimaduras, salvar o mundo do aquecimento global. Ajudar um organismo unicelular não era exatamente minha noção de um feito heroico no drama da humanidade. Mas, quando comecei a pesquisar as algas, mudei rapidamente de ideia. Algas vitais estão morrendo devido ao aquecimento global. Os cientistas descobriram um aumento inexorável na temperatura dos oceanos ao longo do século XX. Os recifes de coral, peças centrais no ecossistema, vêm desaparecendo dos mares nos últimos 30 anos. Quando o mar é aquecido, as algas que abraçam os corais se desprendem e, sem essa camada de proteção, os recifes de coral morrem também. Somente no Caribe, cerca de 97% de uma espécie de coral já desapareceu e o governo dos Estados Unidos declarou recentemente que os corais chifre de alface e chifre de veado são espécies ameaçadas. No painel intergovernamental sobre mudança do clima promovido pela ONU, segundo uma equipe dos melhores climatologistas e outros cientistas, a previsão do nível de aquecimento, que chegou a 6 graus centígrados no final do século XX, trará um desastre de proporções bíblicas. O nível do mar subirá aproximadamente 9 metros, o calor será insuportável em muitas partes do mundo, haverá um grande aumento de doenças transmitidas por insetos, imensas tempestades e inundações. Uma diferença de 6 graus não parece muita coisa até a gente se dar conta de que a diminuição dessa mesma temperatura traria outra idade do gelo. A solução para evitar todas essas catástrofes parecia estar nas algas que, assim como outras plantas, são os bombeiros que combatem o superaquecimento dos nossos mares. Atualmente, muitos cientistas dedicam-se a analisar sedimentos do fundo do mar para estudar a reação dos oceanos ao aumento gradual do nível de gases. Estão especialmente interessados na reação das plantas marinhas ao aquecimento global, pois elas são
as primeiras a absorver o choque do excesso de dióxido de carbono. Das algas provém o oxigênio e outros elementos benéficos para a vida marinha animal e vegetal. Para as criaturas do mar, são um pequeno muro de proteção contra os piores excessos do homem. Reconsiderei minha resistência à acetobularia como sujeito da pesquisa, ao saber que as algas são um fator crítico para a nossa sobrevivência. A saúde da vida marinha depende em grande parte dessas humildes criaturas unicelulares, e os mares, assim como as florestas tropicais, são os pulmões da Terra. Nós também dependemos das algas. Demonstrar que a intenção de massa poderia resgatar uma amostra de alga seria também uma demonstração de que nossos pensamentos podem combater coisas potencialmente tão devastadoras quanto o aquecimento global. No dia 1 de março de 2006, viajei para a Alemanha, ao encontro de Pope e seus colegas no laboratório 2B da Musen Island em Hombroich, a oeste de Düsseldorf. A arquitetura inovadora da ilha foi planejada para atender às excêntricas necessidades de um milionário colecionador de arte que se converteu ao budismo chamado Karl Heinrich Müller, quando ele não tinha mais onde guardar sua vasta coleção de quadros e esculturas. Müller comprou 263 hectares do exército norte-americano e converteu um campo de mísseis da OTAN em museu a céu aberto. A ambição de Müller com relação à ilha abriu possibilidades para que se tornasse uma comunidade de artistas e escritores. Ele deu carta branca a um escultor e arquiteto chamado Irving Harris para criar uma enorme estrutura futurística em alvenaria, contendo galerias de arte, teatro para apresentações musicais, espaços para oficinas e até para residências, todos belamente situados para tirar o melhor proveito da área e da paisagem ao redor. Nada foi desperdiçado. Até as casamatas de metal e os silos de foguetes foram transformados em estúdios e espaços de trabalho para artistas, músicos e escritores alemães famosos, entre eles o letrista Thomas Kling e o escultor Joseph Beuys. Passando por um jardim de edifícios em diversas cores pastel, o olhar é atraído para um prédio achatado com quadrados interligados sobre uma base estreita, como uma enorme montagem de Lego prestes a levantar voo. E onde está situado oficialmente o 2B Internacional. Pope aceitou o gentil oferecimento do prédio, mas achou a construção ampla e aberta demais, com as janelas do teto ao chão, dando para o vasto panorama da Musen Island, muito inadequada para seus objetivos. Não tardou a se mudar para uma casa-mata de metal deixada pela Liechtensteinium, cujos pequenos compartimentos escuros eram mais compatíveis com o trabalho de contagem da luz viva. Ali encontrei Pope e a sua equipa de 8 pessoas, entre elas o físico chinês Yu Yan, a química francesa Sophie Cohen e o psicólogo holandês Eduard van Wyk. A maioria dos pequenos cômodos continha fotomultiplicadores, que são grandes caixas modernas ligadas a computadores para contagem de emissões de fótons. Uma das salas continha um quarto ainda menor, com uma cama e um fotomultiplicador para sujeitos humanos. O lugar de honra era reservado para uma estranha geringonça composta por circuitos de metal soldados, lembrando uma escultura de David Smith feita com tiras de metal que estalava periodicamente. Pope orgulhava-se de explicar que aquilo era o seu primeiro fotomultiplicador, montado em 1976 por seu aluno Bernhard Ruth, e ainda um dos equipamentos de maior precisão no campus. Ele estava convencido de que a peça melhorava cada vez mais com o passar do tempo. Na medição de efeitos sutis, como as minúsculas descargas de luz emitidas por um ser vivo, é importante montar um teste adequado com um efeito suficientemente grande para acusar quaisquer mudanças. Pope explicou que o nosso projeto experimental tinha que ser muito forte para que um resultado positivo não fosse
desqualificado pelo Advogatos Diaboli no processo, que identifica fraquezas numa hipótese científica e apresenta uma explicação pronta para efeitos anómalos. Nas palavras de Gary Schwartz, quando ouvimos barulho de cascos, temos que eliminar a hipótese de cavalos antes de concluir que são zebras. Em nosso projeto, devíamos também conseguir um efeito liga-desliga, liga-desliga para isolar mudanças causadas por influência remota. Pope sugeriu que nosso grupo enviasse intenções intermitentes a intervalos regulares, 10 minutos sim, 10 minutos não, de modo a ligar a intenção algumas vezes por hora. Se nosso experimento funcionasse e a intenção surtisse efeito, quando o resultado fosse passado para o gráfico, apresentaria uma imagem identificável, um desenho em zigue-zague. Pope concordou em incluir dinoflagelados. Além da acetabularia, as emissões luminosas dessas criaturas fluorescentes são extraordinariamente responsivas a mudanças. Como Pope tinha visto, quando alguns dinoflagelados foram colocados em água agitada, qualquer mudança a que são expostos provoca imediatamente uma grande mudança na emissão de luz. Pedi ainda que usássemos vários sujeitos. Cada um seria usado num experimento separado e teríamos vários resultados para comparação. Um maior número de achados positivos teria menor probabilidade de ser fruto do acaso. Os cientistas acabaram concordando e selecionamos uma planta jade e um sujeito humano, uma mulher que Edward considerou adequada. Como Pope havia concluído em seu experimento com Dick Blasband que é mais fácil ver a mudança quando um ser doente apresenta melhora, devíamos encontrar um jeito de estressar nossos sujeitos. A maneira mais óbvia era estressar uma forma de vida. A maneira mais óbvia de estressar uma forma de vida é colocá-la no meio hostil. Edward e Sophie colocaram um pouco de vinagre na água dos dinoflagelados e enfiamos uma agulha numa das folhas carnudas da planta jade. Edward resolveu estressar o nosso sujeito humano com 3 xícaras de café, mas concordei em não dar essa informação aos meditadores para ver se conseguiam captar quaisquer dados psíquicos sobre ela. Não interferimos com a acetabularia para averiguar se nossas intenções afetariam também um organismo saudável. Resumindo, os meditadores enviaram intenções para reduzir as emissões de biofótons e melhorar a saúde e o bem-estar de cada organismo. O experimento seria realizado entre as 3 horas da tarde e 9 da noite. Edward e Sophie ficaram encarregados do equipamento e eu selecionaria 3 intervalos de meia hora nesse período de tempo, sem o conhecimento deles, em que o grupo enviaria intenções. Embora fosse impossível manter o experimento duplo cego, pois nosso grupo em Londres precisava saber quando deveria enviar intenção de cura, podíamos criar condições e controle simples cego para os experimentadores, assegurando que nem o sujeito humano nem os cientistas saberiam os momentos de envio da intenção. Eu só revelaria os horários em que a intenção tinha sido enviada quando o experimento tivesse terminado. Nossos planos foram um pouco obstruídos pelo equipamento. O fotomultiplicador não funcionava 6 horas seguidas com o obturador aberto e resolvemos ligá-lo somente na hora cheia até à meia hora, deixando-o descansar da meia hora até à hora cheia seguinte. Orientei os meditadores a enviar intenção a todos os 4 sujeitos de experimento durante 2 sessões de 10 minutos em cada um dos 3 intervalos de tempo que eu havia escolhido. Edward e Pope queriam averiguar se havia diferenças qualitativas no tipo de luz emitida. Qualquer mudança de sinal ou na natureza quântica dos fótons durante o funcionamento da intenção iria sugerir que essa mudança era causada por uma influência externa e que estávamos obtendo um efeito. Tirei algumas fotos dos sujeitos e dos cientistas. Antes de partir, dei uma última olhada na acetabularia cultivada em vasinhos colocados num refrigerador convertido e escurecido e os dinoflagelados que não passavam de pontinhos verdes
despontando na água, microparticipantes estressados e possivelmente sacrificados em nome da ciência. Semanas depois, Edward encontrou uma voluntária humana, uma colega sua chamada Anne-Marie Durr, holandesa, bióloga, especialista em laser e meditadora de longa data. Sendo muito cética e descrente em relação ao nosso projeto, seu gesto de aceitar ser nosso primeiro sujeito foi extremamente generoso, sabendo que isso implicava ficar deitada quieta num quarto escuro durante 6 horas seguidas. Numa de nossas palestras, em meados de março, convidei pessoas do público experientes em meditação a participar como voluntários em nosso projeto. Fiz uma apresentação em PowerPoint para reforçar a apresentação oral, mostrando os sujeitos e o protocolo do nosso experimento e marquei uma reunião para as 5h30 da tarde do dia 28 de março num auditório da universidade alugado para esse evento. Naquela tarde caiu uma chuvarada tão forte que, quando minha colega Nicolette Vaughan e eu saímos do escritório a fim de pegar o trem para o centro de Londres, tivemos que nos abrigar em uma portaria. Apesar de encharcada, depois de enfrentar a chuva, eu estava animada pelas condições atmosféricas, porque uma noite escura e tempestuosa deveria ajudar nossas atividades. Esse tempo tempestuoso, em geral, é consequência de perturbações atmosféricas ou geomagnéticas que eu acredito contribuir para os efeitos psicocinéticos. Mais tarde, naquela mesma noite, quando entrei no website da United States National Oceanic and Atmospheric Administration, vi a notícia de tempo instável com 1 grau de atividade geomagnética média e níveis variados de tempestades espaciais. Apesar das condições do tempo, apareceram 16 voluntários. Pedi que preenchessem os formulários de inscrição com os seus dados pessoais e que se submetessem aos muitos testes psicológicos usados por Gary Schwartz e Stanley Krippner, que incluíam o Arizona Integrative Outcomes Scale e o Hartman Boundary Questionnaire para testar a capacidade psíquica. Eu queria todos os dados possíveis para avaliar se o estado mental, as habilidades psíquicas e o estado de saúde geral deles iriam interferir em nossos resultados. Não tardei a descobrir que meus voluntários eram os candidatos ideais a um experimento da intenção. Examinando seus formulários de inscrição, vi que praticavam meditação havia 14 anos, em média, e os pontos obtidos nos testes psicológicos que lhes apliquei mostravam que, no conjunto, tinham limites muito ténues, tendências a uma atitude altamente positiva, gozavam de excelente saúde física, emocional e mental e tinham sentimentos poderosos. Expliquei o experimento, mostrei fotos, dei detalhes dos nossos 4 sujeitos e do protocolo. E iríamos enviar as intenções das 6 horas da tarde até às 8h30 da noite, com 2 períodos de 10 minutos por hora, das 6 horas às 6h10 e das 6h20 às 6h30 e assim por diante. Nos intervalos poderíamos descansar, conversar e fazer os relatórios. Começamos às 6 horas em ponto. Como William Tyler fizera em seus experimentos da caixa preta, deixei na tela do computador as intenções por escrito e a cada sessão eu as lia em voz alta para que todos nós enviássemos exatamente o mesmo pensamento. Conduzindo a meditação, eu direcionava o foco mostrando na tela a imagem de cada sujeito, enquanto lia a frase da intenção para diminuir as emissões de biofótons daquele sujeito e aumentar o seu estado de saúde e bem-estar. A energia compartilhada se fez sentir imediatamente tangível e aumentou à medida que a noite chegava. Michael, um dos membros do grupo, sugeriu que chamássemos as algas de Dino e Tabu, para criarmos uma relação com aqueles pequenos organismos. Embora ninguém tivesse experiência prévia em telepatia, alguns participantes captavam informações dos sujeitos, principalmente de Anne-Marie. Vários meditadores estavam convencidos de que ela era cantora amadora e tinha um problema recorrente de garganta. Isabel achava que ela vinha sofrendo de alguma coisa digestiva ou ginecológica. Na mente de Michael, que era um alemão, permanecia a expressão Im Schutz der Dunkelheit, sob a proteção da escuridão, e ele interpretou que ela estava debaixo das cobertas.
Amy disse ter percebido uma imagem mental de Annie Mary deitada numa superfície dura, coberta por um luxuoso cobertor macio e que às vezes adormecia. Estava convencida também de que Annie Mary tinha comido alguma coisa desagradável e seu estômago não estava bem. Muitos sentiam uma conexão com a planta jade e com o tabu, e Peter tinha uma forte sensação de que a acetabularria respondia melhor às intenções. Com poucas exceções, o grupo tinha maior dificuldade de estabelecer contato com Dino, e essa dificuldade aumentou a tal ponto que não sentiam conexão alguma na última sessão. Todos estávamos imersos num profundo sentimento de propósito e, em alguns momentos, perdíamos a identidade individual. À noite, quando terminamos, eu havia descartado minhas dúvidas sobre o estudo e o pensamento intruso de que estávamos fazendo algo levemente ridículo. Mesmo não sendo curadores, sentíamos que havia ocorrido algum tipo de cura. O que quer que tivesse acontecido ali, pensei enquanto voltava para casa, na noite tempestuosa, que tinha alcançado algum efeito. Dias depois, enviei a Pop nosso programa de meditação para que sua equipa compilasse os resultados. Conversando com Annie Mary, soube que nossas impressões extrasensoriais estavam corretas. Ela gostava de cantar e periodicamente tinha inflamação na garganta. Embora ela não costumasse ter problemas de digestão, sentiu-se mal naquela noite porque tinha tomado os 3 copos de café que Eduardo lhe dera. No entanto, não tinha sentido a agitação e a insônia que o café lhe causava, cochilou várias vezes durante o experimento e dormiu bem à noite. Ela relatou que teve sensações corporais de formigamento periódicas e os momentos dessas ocorrências coincidiam com a primeira e a terceira sessões de envio de intenções. Por outro lado, captámos alguma interferência porque ela não era vegetariana, nem ouvia ou cantava Vivaldi, como 2 membros do grupo tinham sentido. Na análise dos dados, Edward estudou não apenas a intensidade da luz, mas também seu desvio da simetria, sabendo que emissões normais de luz de um ser vivo aparecem com perfeita simetria no gráfico de curva normal em forma de sino. Ele examinou também desvios na cortose, isto é, a forma usual dos picos da distribuição. Uma cortose alta deixa a curva normal mais estreita no meio. Quando as emissões de luz são passadas para o gráfico, a distribuição na curva normal tem um pico zero, ou seja, os altos e baixos cancelam-se mutuamente. Após observar os 12 blocos do experimento, as 6 vezes que enviamos intenções e os seus períodos de descanso, ele não encontrou variação na intensidade da luz, mas encontrou grandes mudanças na obliquidade da curva de 1,124 a 0,922, mostrando falta da simetria usual e cortose das emissões de 2,403 a 1,581. Alguma coisa tinha sido profundamente alterada na luz. Eduardo ficou entusiasmado com os resultados, que correspondiam ao que ele observara em seus estudos com curadores ao testar se o ato da cura tinha um efeito de dispersão em qualquer ser vivo presente no local em que se processava a cura. Naquele estudo, ele colocou um contador de fótons nas algas presentes na sala dos curadores e dos pacientes. Quando mediu os fótons das algas, depois de 36 sessões de cura, ficou surpreso ao descobrir que a distribuição das contagens dos fótons apresentava notáveis alterações durante as sessões, com a ocorrência de grandes desvios nos componentes cíclicos das emissões. Aquele pequeno estudo tinha indicado que a cura produzia um desvio nas emissões de luz de tudo o que estivesse por perto. Agora, em nosso estudo, ele descobriu o mesmo efeito quando uma simples intenção era enviada por pessoas comuns a 500 km de distância. No dia 12 de abril, Fritz Pope me enviou os dados das algas, dos dinoflagelados e da planta jade. À primeira vista, os números pareciam não mostrar nenhum efeito, mas, ao fazer os cálculos, ele mudou de ideia. Geralmente,
Qualquer ser vivo estressado vai se acostumando com a situação de tensão e suas emissões de luz, inicialmente grandes, começam a declinar à medida que o organismo se habitua às novas circunstâncias. Consequentemente, para demonstrar um efeito real, Pope precisava ter o controle do fenómeno. Para isso, ele fez cálculos matemáticos para conseguir começar do zero, de modo que qualquer desvio do comportamento normal aparecesse nitidamente. Assim, ele poderia determinar se qualquer mudança adicional representava aumento ou diminuição do número de emissões de biofótons. Quando fosse passado para o gráfico, o número de emissões apresentaria qualquer excesso de aumento ou redução da norma. Nos três casos, nossos sujeitos mostraram uma redução significativa de biofótons durante as sessões de meditação em comparação com os períodos de controle. No final, os dinoflagelados foram mortos pelo ácido, o que pode explicar a dificuldade de contacto dos meditadores. Mesmo assim, segundo Pope, a resposta deles, com redução de emissão da ordem de 140.000, foi significativamente diferente das emissões normais de um organismo moribundo. Quando os sobreviventes, a saudável acetobularia, talvez porque não estava submetida a uma situação estressante, apresentou o grande efeito de 544 emissões abaixo do normal, maior que o da planta jade, com 65,5 emissões abaixo do normal, sofrendo o stress do alfinete espetado em sua folha durante o experimento. Pope registrou os resultados num gráfico, marcando em vermelho os espaços que representavam as sessões de intenção e me enviou por e-mail. Tínhamos realmente produzido um efeito zigue-zague. Em seu relatório, Pope escreveu que, durante a meditação, há uma clara preferência pela queda e não pelo aumento das reações, coincidente com os períodos de envio das intenções. Com a acetobularia, tivemos uma redução total de 573 emissões acima da norma, contra um aumento de apenas 29. Nosso pequeno esforço de meditação tinha criado um bom efeito de cura, uma diminuição significativa da luz viva. Não apenas isso, mas o efeito conseguido a toda aquela distância era similar ao efeito obtido por curadores experientes numa sala. A intenção do nosso grupo tinha criado a mesma luz que os curadores. Foi uma primeira experiência, muito crua em vários aspectos. Afinal, tivemos 4 sujeitos testados, alguns estressados e outros não, e um deles tinha morrido. Tínhamos usado períodos de controle, mas não sujeitos de controle. Tanto Edward como Pope me advertiram para não tirar muitas conclusões. Nas palavras de Edward, precisamos ter certeza de que essas diferenças na cortose e assimetria da curva normal são reais, ou seja, precisamos repetir o experimento algumas vezes. E Pope disse que, a despeito da tendência correta dos resultados, não ouso afirmar que isso seja uma prova. Apesar das ressalvas, não se pode negar que obtivemos um efeito significativo. O resultado positivo não me surpreendeu. Por mais de 30 anos, Pope, Schlitz, Schwartz e outros cientistas vinham fazendo experimentos, juntando evidências impecáveis que também desafiavam a credulidade. As pesquisas de vanguarda sobre a natureza da consciência humana têm virado de cabeça para baixo tudo o que entendemos até hoje como verdade científica sobre o mundo. Essas descobertas oferecem evidências convincentes de que toda a matéria do universo existe numa rede de conexões e influências constantes, desrespeitando muitas das leis que acreditávamos ser soberanas no universo. O alcance desses achados vai muito além de uma validação do poder extrasensorial da parapsicologia. Eles ameaçam demolir todo o edifício da ciência moderna. As descobertas de que os efeitos quânticos ocorrem no mundo tangível, feitas por Tom Rosenbaum, Sei Ghosh e Anton Zeilinger, podem sinalizar o fim das divergências na física moderna quanto às leis que regem as partículas grandes e as leis que regem as partículas quânticas, e podem ser o prenúncio de uma única lei regente de toda a vida. Nossa definição de um universo físico como uma coleção de objetos isolados, nossa definição de nós mesmos como simplesmente alguns desses objetos e até nosso entendimento básico do tempo e do espaço precisam de uma revisão.
Pelo menos 40 cientistas renomados em centros de pesquisa académica de todo o mundo demonstraram que existe informação constantemente transmitida entre todos os seres vivos e que as formas de pensamento são meros aspectos da energia transmitida. Centenas de outros forneceram teorias plausíveis, abrangendo os efeitos mais incríveis, como a influência de deslocamento temporal, que passam a se encaixar nas leis da física atual. Não podemos mais nos ver como seres isolados do ambiente, achar que nossos pensamentos são produtos privados e restritos a um cérebro individual. Dezenas de cientistas produziram milhares de documentos na literatura científica, oferecendo claras evidências de que os pensamentos podem afetar profundamente todos os aspectos da vida. Como observadores e criadores, estamos refazendo o mundo a cada instante. Cada pensamento, cada julgamento, ainda que inconsciente, tem um efeito. A cada momento, a mente consciente está enviando uma intenção. Essa revelação nos força a repensar o que significa ser humano e também como devemos nos relacionar. Devemos reconsiderar o efeito de tudo o que pensamos, verbalizando ou não. Nossa relação com o mundo é sempre mantida, ainda que em silêncio. Devemos reconhecer que essas ideias deixaram de ser ruminações de uns poucos indivíduos excêntricos. O poder do pensamento é subjacente a muitas disciplinas aceitas em todos os recantos da vida, desde a medicina ortodoxa ou alternativa até os campos dos desportos competitivos. A medicina moderna deve reconhecer o papel central da intenção no processo de cura. Médicos pesquisadores se referem ao efeito placebo como um obstáculo à comprovação da eficácia dos agentes químicos. Já é tempo de entendermos e fazermos bom uso do poder do placebo. A mente já provou, repetidamente, ser um curador muito mais eficaz do que os medicamentos mais avançados. Precisamos redefinir o entendimento da nossa biologia em termos mais miraculosos. Estamos apenas começando a entender o vasto potencial inexplorado que temos à nossa disposição, a extraordinária capacidade do ser humano para influenciar o mundo. E esse potencial é direito de nascença de cada um, não somente de um mestre abençoado. Nossos pensamentos podem ser um recurso imediato e inesgotável do qual podemos nos valer para melhorar a nossa vida, curar doenças, limpar as cidades e recuperar o planeta. Em comunidade, temos o poder de melhorar a qualidade do ar e da água, influir na estatística de crimes e acidentes e no nível educacional das crianças. Um pensamento bem direcionado pode ser um meio sutil, porém efetivo, que as pessoas comuns têm para tomar as rédeas das questões e interesses globais. E esse conhecimento resgata o senso de poder individual e coletivo de que fomos privados para a atual visão do mundo, liderada pela ciência moderna que retrata um universo indiferente habitado por seres e coisas separadas e incomunicáveis. A aceitação do poder do pensamento consciente pode até aproximar a ciência da religião ao oferecer provas científicas do entendimento intuitivo que a maioria de nós possui de que estar vivo é muito mais que um conjunto funcional de substâncias químicas e sinais elétricos. Precisamos abrir a mente para a sabedoria de muitas tradições de povos antigos que conservam um saber intuitivo da intenção. Essas culturas descrevem virtualmente um campo de energia unificada não muito diferente do campo de ponto zero, mantendo numa rede invisível tudo o que há no universo. Essas culturas entendem nosso lugar numa hierarquia de energias e o valor de uma escolha cuidadosa do tempo e do espaço. A moderna ciência da influência remota finalmente ofereceu provas da veracidade de antigas crenças intuitivas sobre a manifestação, a cura e o poder dos pensamentos. Faremos bem em reconhecer como essas culturas tradicionais reconhecem que todo o pensamento é sagrado e tem o poder de tomar forma física. Tanto a ciência moderna como as práticas antigas podem nos ensinar a usar o extraordinário poder da intenção. Se conseguirmos aprender a direcionar positivamente todo o potencial da influência, poderemos melhorar todos os aspectos do planeta. A medicina, a cura, a educação e até a nossa interação com a tecnologia seriam beneficiadas pela compreensão do inextricável envolvimento da mente com o mundo.
Se aprendermos o notável poder da consciência humana, avançaremos o entendimento de nós mesmos como seres humanos em toda a nossa complexidade. Mas restam ainda muitas perguntas a serem feitas sobre a natureza da intenção. A ciência de vanguarda é a arte de inquirir o impossível. Todas as grandes conquistas da história são o resultado de uma pergunta escandalosa. E se caírem pedras do céu? E se enormes objetos de metal vencerem a força da gravidade? E se a Terra não tiver fim para a gente navegar? E se o tempo não for absoluto? E se independer de onde a gente está? Todas as descobertas sobre a intenção e a influência remota procedem de uma pergunta tão audaciosa quanto esta. E se os nossos pensamentos puderem afetar as coisas à nossa volta? A verdadeira ciência, sem medo de explorar os becos escuros da nossa ignorância, sempre começa com uma pergunta que desagrada, mesmo que não obtenha uma resposta imediata à vista, mesmo que a resposta ameace derrubar até a última das nossas crenças mais arraigadas. Os cientistas dedicados à pesquisa da consciência devem continuar a levantar questões absurdas sobre a natureza e o alcance do poder da mente. Em nossos experimentos, continuaremos a formular a pergunta mais impossível: e se o pensamento de um grupo pode curar à distância? E é um pouco como perguntar: e se o pensamento puder curar o mundo? É uma questão remota, mas a parte mais importante da investigação científica é a disposição para fazer a pergunta. Citando o comentário de Bob Bart da Office of Prior Research, quando lhe perguntaram se a pesquisa da oração continuaria depois do estudo STEP de Benson, só pode encontrar respostas quem continua a fazer perguntas. É assim que damos início aos nossos próprios experimentos, sem medo de fazer a pergunta, seja qual for a resposta.